1 Samuel 17 e 23, a igreja achou? Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu, porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra ele, contra esse filisteu. Disse, pois, o filisteu a Davi, no versículo 43: sou eu um cão para te vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu começo me detendo numa passagem da história desse homem tão conhecido por aqueles que leem ou por aqueles que são até mesmo simpatizantes do Evangelho. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Afinal, quem era Davi? O que tinha em Davi? Um homem improvável, como diz aquele louvor, improvável, mas escolhido. Um menino ungido, um rapaz que cuidava de ovelhas emprestadas, como se fossem suas. Um rapaz que a sua vida é um livro, a sua biografia é uma faculdade. Davi, no Antigo Testamento, é um dos maiores homens. Pelo povo judeu, só não é tido como maior do que Moisés. Mas foi da linhagem de Davi que nasceu Jesus. Davi tinha uma essência, algo dentro do seu coração. Tinha algo que o diferenciava e não era exterior, porque o seu exterior era franzino, diz a Bíblia. Davi também não tinha muitas qualidades externas. A aparência talvez era de fraqueza, mas por dentro existia uma fortaleza. Alguém que os pais tinham vergonha. O dia que o homem mais importante de Israel vai à casa de Jessé em Belém. O homem mais importante, Samuel, o ministério tríplice, sacerdote, juiz e profeta, anuncia que vai sacrificar na casa de Jessé, já com o intuito de desviar os olhares de Saul. E dentro da casa de Jessé estavam os irmãos de Davi, mas Davi não foi convidado para a mesa. Existia talvez uma vergonha, ou quem sabe a palavra certa é subestimação. Sabe quando alguém te subestima? Quando alguém olha para você, ou quando você olha para alguém e diz: não, acho que não dá para aquilo. Era assim talvez que Jessé olhava para Davi, pensava: Davi é um bom pastor de ovelhas, Davi é um bom filho, é o meu filho de confiança, Davi é um guerreiro. Uma certa vez o Saul, o rei que já havia sido rejeitado por Deus, passa por um momento de perturbação, e a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fez isso, porque Deus queria dar a Davi a oportunidade de entrar no palácio. Mas Davi não entra no palácio se colocando, Davi não entra porque ele quer, Davi não se oferece para entrar no palácio. Davi é indicado por alguém que cita 7 qualidades desse rapaz. Dentre as qualidades que alguém cita de Davi para Saul, estão valente, homem de guerra, sisudo em palavras,
toca muito bem, mas é a última e mais importante, é cheio do Espírito de Deus. Na verdade, cheio do Espírito de Deus não é a última, é a primeira, porque todas as outras vêm como consequência. Alguns querem adquirir qualidades, mas sem o Espírito de Deus as suas qualidades são vazias. Mas aqueles que são cheios do Espírito de Deus, as suas qualidades também serão cheias de resultados. Davi era cheio do Espírito de Deus. Mas Davi tinha algo ainda misterioso dentro de si. Um coração valente, guerreiro, forte, tão forte que ninguém descobriu a sua força enquanto ele não foi colocado na frente de um gigante. Já dizia o meu pai, parafuso bom, a gente só sabe no dia que aperta. As pessoas são boas enquanto não são apertadas. As pessoas são boas enquanto não são desafiadas. Na verdade, todos são bons quando não são colocados numa saia justa, mas quando somos colocados diante de gigantes, somos provados, a nossa força é provada. Aqueles que são armados e fortes, talvez, diante dos gigantes, mostram-se fracos, e aqueles que muitas vezes escondidos como que fracos, desprezados pelos mais próximos como que fracos, diante de gigantes, se tornam homens de guerra, homens de valor. Davi era esse rapaz, uma chamada linda, Deus o unge a rei na frente dos irmãos. Davi tinha algumas coisas que eu fico encucado, pastor Gilberto. Quando Davi tem a chance de matar a Saul, ele tinha a chance de matar Saul, mesmo sabendo que Saul tinha a possibilidade de o matar, porque estava o procurando. Ele disse: ai de mim, tocar no ungido de Deus. A unção, Davi respeitava. O que Saul tinha, talvez, antes, era a mesma unção que Davi tinha. O que não sustentou a unção de Saul foi o seu caráter. Porque a sua unção será sustentada pelo seu caráter. Se o peso da sua unção é grande e é mais grande que o seu caráter, a sua unção se esvairá. Saul tinha a mesma unção, e mesmo que com um caráter desviado, com um caráter deturpado, problemático, que já estava aquele homem vaidoso, Davi respeitava a unção que havia naquele homem. Existe uma essência em Davi, e essa questão que Davi tinha de ser um homem valente, porque lá quando apacentava as ovelhas do pai, ele disse aos soldados, seus irmãos, que matou o leão e o urso, em prol de ovelhas emprestadas. Há pessoas que enquanto não têm as suas próprias ovelhas, desprezam as ovelhas emprestadas. Mas Davi colocava a sua vida em risco por ovelhas que não eram dele. Parece que vejo a mim e a você, obreiro, pastor. Nós um dia iremos dar conta daqueles que o Senhor colocou para nós cuidarmos. Davi tinha a essência de Deus, esse era o coração de Deus. O coração de Deus é assim. Já disse Jesus, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Davi era esse rapaz. Quando chega uma certa feita, havia um gigante, 3 metros, mais de 3 metros de altura, a história é conhecida. Esse gigante Golias faz uma proposta, sobe no monte e faz uma proposta a todo o povo de Israel, dizendo: se vocês mandarem um que guerreiem contra mim, se eu perder para ele, se eu perder essa batalha, todo o meu exército será escravo de vocês, e vocês vencerão toda a guerra. Somente um homem. Há batalhas que venceremos no coletivo, há batalhas que nós venceremos com mãos dadas, mas há lutas, há gigantes que nós precisamos vencer sozinhos. Lá estava a batalha de um homem só, a luta de um só guerreiro. Mas assim como os valentes que Davi depois levantou, Davi era como os valentes que ele levantou. Deus queria tanto, gostou tanto do que Davi era, que ele resolveu reproduzir mais Davis. A Bíblia diz que cada valente de Davi, eles tinham forças como de 1000 homens. Era um homem que valia por 1000. Davi era esse homem. Ele era um homem que valia por 1000. Diante
da situação. Imagine a cena comigo. O Jessé fala assim: filho, vai lá levar comida para os seus irmãos no exército. Lá eles estão na batalha. Davi imagina: eu vou chegar na batalha. Lá tem uma batalha acontecendo, meus irmãos estão batalhando. Eu só vou para servi-los. Está aí outro princípio para quem deseja viver o propósito de Deus: servidão. Ele vai servir. Não era o que ele foi chamado para fazer. Não era, não. Alguns pensam assim: não é o que eu fui chamado para fazer. Eu vou parar. Continue. Davi vai servir. Somente servir. Ele vai chegar diante dos irmãos para servi-los, o alimento que eles precisavam. Mas a cena que Davi vê é uma cena completamente diferente daquela que ele imaginava. Era uma cena de tristeza, um filme de terror, um filme onde os heróis estavam quietos e os inimigos estavam se sobressaindo. Lá Davi olha para uma cena e a Bíblia diz que ele vê todo o exército recuado, fugido, escondido, com medo. Davi vê os seus irmãos com armaduras de guerra, revestidos de escudo, de espada, mas com medo. E quando Davi vê aquela cena, ele vê aquele gigante e ele se incomoda. Davi era um incomodado. Davi era alguém que não se acomodava. Ele era um incomodado. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem você é? Você é um incomodado ou um acomodado? O João André está aí? Dentro de um exército, tinham muitos homens preparados, mas acomodados. E dentro daquela cena com o gigante, tinha um menino que estava indignado, estava incomodado. Há coisas que te incomodam, há coisas que nos tiram da cadeira, porque quando tem coisa que me incomoda mais do que ver alguém desistindo, não existe coisa que mais me incomoda do que alguém com potencial parado. Não existe coisa que me incomoda mais do que ver leões na jaula, leões miando, leões de mimimi. Não me incomoda mais nada nessa terra do que ver homens com potencial extraordinário, mulheres com potencial extraordinário, mas com medo. O medo é normal. Sentir medo, o medo é um sentimento, e sentimento vem e passa. Já dizia Martinho Lutero: você não pode impedir que passarinhos voem à sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Sentir medo de vez em quando faz parte, mas ser uma vida paralisada pelo medo não combina com o DNA que Deus colocou dentro de você. Eu nunca ouvi tanto falar sobre medo, nunca preguei tanto sobre medo do que ano passado para esse ano. Porque diante de uma luta contra, alguns acham que é contra o vírus, não é. Diante de uma luta espiritual sendo travada, aos ímpios apavorados eu entendo, desviados apavorados eu entendo, pessoas longe de Deus apavoradas eu entendo, mas crente apavorado eu não consigo compreender, porque nós temos sangue de leão, do leão da tribo de Judá. Nós não fomos chamados para ficar numa jaula reclamando com medo, paralisado. A igreja precisa avançar. Tem alguém aqui que acredita nesta palavra? Diante do gigante, os acomodados se acovardam. Repita comigo assim: todo acomodado, vamos lá, é didático. Todo acomodado se tornará um acovardado. O caminho para a covardia, para ser um covarde, é a acomodação. Às vezes Deus permite passar gigante na sua frente. Às vezes Deus permite que a nossa casa balance, que a gente se incomode um pouco, para que a gente se levante da cadeira. Eu vi nessa pandemia até líderes, até obreiros, até crentes que para nós eram referência, com medo, dizendo o que vai ser da igreja. Mas nessa pandemia também eu vi líderes avançando, crescendo, ganhando, reconciliando, batizando, avançando, preparando, crescendo, reconciliando, batizando, porque aqueles que entenderam por quem foram chamados e para que foram chamados, eles não param diante de gigantes. Na verdade é diante do gigante que aquilo que está dentro de você se revela. Aqueles que antes eram corajosos porque não tinham gigante, diante do gigante
gigante ficam com medo, mas aqueles que eram corajosos mesmo sem gigante, quando o gigante chega, ele pode dizer assim, ó, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Pode ter um exército se encurvando, eu estarei de pé, eu estarei de pé. Tem alguém aqui nessa noite? Cadê os Davis? Os Davis? Cadê os Davis para dizer eu estarei de pé? Davi se incomoda. Eu preciso que você entenda uma coisa. A gente costuma afastar quem está incomodado. A gente tem, está incomodado? Então se retira. Os incomodados que se retirem. Tem uma frase que a gente costuma repetir, não é bíblica, é apenas um ditado e eu aqui discordo totalmente dela. Como assim os incomodados que se retirem? Como assim os incomodados que se retirem? Se você está acomodado, um incomodado perto de você te despertará. Deixa eu repetir, se você está acomodado no colchãozinho quentinho, um incomodado do seu lado, se ele te incomodar, ele te levanta do lugar. Nessa pandemia, pessoas que ficaram assistindo o jornal estão cada dia mais apavoradas. Porque você é o que você come. Você é o que você se alimenta. Se os seus olhos só veem notícias ruins, se você procura falar somente de coisas ruins que estão acontecendo, eu vou dizer uma coisa para você, enxergar as coisas ruins não é para homens espirituais, é para qualquer um. Para você saber o caos que o mundo está vivendo, é só você ligar a notícia. É só você ligar o jornal, não precisa fazer força, mas para enxergar o que Deus está fazendo no meio disso. Aleluia. Para enxergar o que Deus está fazendo no meio disso. Para enxergar com os olhos espirituais o que Deus está fazendo no meio disso. Não basta só ligar a televisão. Não. Tem que se posicionar. Tem que estar na frente da batalha. Tem que estar incomodado. Tem que estar indignado. Sim. Não. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis. Não se conforme com esse mundo. Não se ajuste ao que o vírus está dizendo. Não é o vírus que vai ajustar a você. É você que vai ajustar o vírus. Não é você que vai se ajustar à notícia. É a notícia que vai mudar por causa de você. Não é os decretos que vão mudar você, mas é a sua fé e o seu posicionamento que muda decretos, que é um exemplo. Lá estão 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo ameaçados. Saiu o decreto. Que decreto? Todos devem se curvar, e eles vão dizer, não, mesmo se eu for para a fornalha eu vou, se ele me livrar tudo bem, se ele não me livrar eu vou do mesmo jeito, mas eu vou continuar do mesmo jeito, com a mesma postura, de pé, em posição de marcha, em posição de guerra. O que acontece? Eles vão para a fornalha, Deus entra com eles saem, e o rei diz, saiu um novo decreto. A sua posição muda decretos. A sua posição, igreja, posicione-se, porque os decretos começarão a mudar. Erga sua mão por um minuto. Se você acredita em profecia, erga sua mão por um minuto. Se você acredita em palavra profética para a nossa nação, igreja, se posicione, fique no mesmo lugar, mantenha o seu movimento, continue assim, marchando, olhando para frente. O nosso general nunca perdeu batalha. Se ele entrou com nós, se ele nos levou para a guerra, a vitória já está garantida. Os decretos queriam encurvar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles ficaram de pé. Os decretos queriam fazer assim. Aí tinha o obreiro que chegava e dizia, pastor, você não viu o novo decreto? Não por causa de preocupação. Alguns acham que isso é responsabilidade. A fé não inibe responsabilidade. Não. Quem é responsável não precisa deixar de ter fé. E quem tem fé não precisa ser irresponsável. Não. Mas alguns mascaravam responsabilidade por causa do medo. E diziam, você não viu o novo decreto? Aí nós tínhamos que responder assim, para ver o decreto, basta abrir o Facebook. Mas para ver o quarto homem, entrar na fornalha, tem que ter posicionamento.
Pergunta para alguém que está do seu lado: quem que você tem visto? O que você tem visto? Os decretos ou o quarto homem? Há pessoas que passaram os últimos anos, o último ano só lendo decretos, e há pessoas que passaram lendo a palavra. Há pessoas que passaram com medo dos decretos, mas há pessoas que passaram vendo o quarto homem na fornalha. Só para quem que viu o quarto homem aqui nessa pandemia? Quem que viu o quarto homem da fornalha? Se você não viu, pelo amor de Deus, eu sei que é chato isso, mas cutuca alguém e diga assim: você não viu, eu vi. O que que você viu então? Se você viu o quarto homem na fornalha, o que você viu? Você ficou de fora da fornalha? Você não está vendo a fornalha? É claro que eu vi e entrei, mas eu vi Jesus livrando a minha família, eu vi Jesus me guardando até aqui, eu estou aqui dentro hoje, eu sei que eu estou de máscara, mas eu estou com Ele, eu ainda estou de pé. Davi se incomoda. E sabe o que incomoda em Davi? É ver os seus irmãos com medo. O que mais incomoda alguém, a gente às vezes, é olhar o seu irmão com medo. Aí Paulo escreve em 2 Timóteo: Timóteo, eis que Deus não te deu um espírito de medo, mas de ousadia. Vença o medo em nome de Jesus. Eis que Deus não te deu o espírito de medo, mas de ousadia. Espírito de ousadia. Davi chega, irmão, olha a ousadia do rapaz. Ele vai para frente, diz o texto, vai para frente da batalha. Mas é cabeça dura esse guri. Alguns vão dizer assim: mas você não sabe o que está se metendo. Aí não tem nem noção do tamanho do gigante. O que ele está fazendo, esse guri, cara? Foi para frente da batalha, de metido. Sabe aquelas pessoas metidas? Mas que não se acomodam, sabe? Eu digo porque nós somos líderes há um tempo na igreja, e a gente gosta de não ter pessoa que incomoda. A gente fala assim: esse aqui está incomodando, vamos pegar mais um acomodado. Aí de repente chega um gigante, e nós estamos com todos acomodados ali assim. A gente vai fazendo, não estou fazendo só quem é líder não, todo mundo tem um trabalho, todos que têm uma missão aqui na terra, todos que têm um propósito, todos que têm um talento, todos que fazem alguma coisa no reino. A gente faz o seguinte: incomodar, tá, esse aqui me incomoda, tira ele. Esse aqui me incomoda, sai fora. Eu quero os acomodados, vem cá, concorda com tudo que eu digo, vem cá, senta aqui. Sim, concorda com tudo que eu digo, então fica aqui. Aí você fica acomodado, aí se levanta o gigante. Quando o gigante se levanta, você e os teus acomodados ficam com medo. Porque para sair da acomodação para a covardia é um passo. Mas os incomodados têm algo que acende dentro deles. Os incomodados têm uma coisa que é mais forte do que eu. É que nem aquele louvor do Alessandro Vilas Boas: tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. É uma coisa que vem assim fazendo, e você fica assim: aí não, eu vou ter que dizer, eu vou ter que falar, o pastor vai ter que, eu vou dizer: pastor, não, mas não é para vir aqui para reclamar da igreja, não. Alguns acham que ser corajoso é fazer isso, não é para vir aqui dizer eu não concordo com isso, com aquilo, não, é aqueles que dizem assim: pastor, eu estou enxergando um gigante, mas eu estou aqui, eu estou enxergando um gigante, mas eu estou aqui, pastor, eu estou enxergando um gigante, não tem ninguém quer, todo mundo quer o mesmo lugar, todo mundo quer o mesmo microfone, o mesmo altar, a mesma igreja, ninguém quer o gigante. Eu estou aqui, cadê? Tem um pequenininho aí, tem um corajoso aí, para dizer: eis-me aqui. Eu estou aqui. E uma coisa que eu aprendo com Davi é essa: Davi, ele tinha um destino para a sua incomodação. Ele tinha um destino. Ele não era incomodado com a coisa certa, era incomodado com o erro, com o problema, com o gigante. Davi era um resolvedor de problemas. Existe uma coisa que alguns não entendem até hoje. Romanos 12:2, que eu citei aqui, diz assim: não vos conformeis com este mundo. Mas alguns estão inconformados dentro da igreja. Aqui na igreja ele não concorda com nada.
Aqui ele entra e fica, eu não concordo com o culto, com o louvor, com o cantor, com o pregador. Eu não concordo com a roupa, com o uniforme, com o congresso, com o data show. Eu não concordo com música, eu não concordo com nada. Aqui ele é inconformado, lá fora ele se encaixa. Lá fora ele senta na roda dos escarnecedores. Lá fora ele senta que nem Pedro, desavisado. A rodinha em volta da fogueira. Lá ele se encaixa. Aqui ele não se encaixa. Aí vai dizer assim, não, eu não faço parte de departamento nenhum. Eu não faço parte de congregação porque eu não me encaixo. Mas lá fora você se encaixa tão bem. É uma coisa muito errada. Lá fora na faculdade é tão fácil puxar assunto com ímpio, mas puxar assunto com crente, não consigo me dar bem com as irmãs, não consigo me dar bem com os irmãos. Pegou a inconformidade, está tudo certo, você é um inconformado, mas está inconformado com a coisa errada. Enquanto você está inconformado aqui na igreja, lá fora o inimigo está fazendo o que quer com você. Lá fora, aqui você fica de pé, enrijecido, ó. Aqui fica de pé, lá fora se curva. Lá fora se curva para o pecado, para a pornografia, se curva para a mentira, para a fofoca, se curva para a falsidade, se curva para onde? Aqui fica de pé. Mas Deus quer que você faça o processo inverso. Tudo bem se você é um incomodado, mas traga a sua incomodação para o lugar correto. Leve a sua incomodação para fora. Lá fora sim, você deve ficar de pé. Aqui você tem que se curvar. Aqui você tem que se encaixar. Aqui você tem que se amoldar. Aqui é Deus que te mova. E lá fora você permanece de pé. Lá fora Deus te levanta. Lá fora você não se curva. Tem alguém aqui que está entendendo isso nessa noite? Davi tinha destino. Como assim tinha destino? Ele não estava incomodado com a sua arma. Quando Saul coloca a roupa dele em Davi, a roupa de Saul não dá certo. Ele fica incomodado com a roupa, mas ele não fica incomodado com aquilo que ele já tinha. Muito melhor do que isso. Aquilo que ele já tinha, ele adquiriu habilidade. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está ensinando aqui. Eu não sei se você está ligado de forma espiritual, a ponto de pegar até antes de eu falar o que eu estou dizendo. Ele não tinha um problema com aquilo que ele tinha na mão. Alguns dizem assim, eu não faço mais porque eu tenho pouco na mão. Ele dizem, não, eu não tenho problema com o que eu tenho na mão. O que eu tenho na mão é o suficiente. O que eu tenho na mão é suficiente. Vai só mais uma vez. O que eu tenho na mão é suficiente. O que você tem em casa é suficiente. O que você tem em casa é suficiente. Mais uma vez. O que você tem em casa é o suficiente. A viúva chega a Eliseu dizendo, Eliseu, tenho 2 filhos, vão ser levados como escravo. Meu marido era teólogo da tua escola, morreu e agora fiquei com uma dívida. Vou perder os filhos. Por favor, me ajuda. Ele fala, me diga o que você tem em casa. Mas o que eu tenho em casa não é nada. Não, quer dizer, peraí, lembrei. Tem só um pouquinho de azeite na botija. Ei, querido, olha para cá. O que você precisa não está fora da sua casa. O que você precisa não está na roupa do outro, não está naquilo que Deus deu para o outro. Aquilo que você precisa para vencer, para derrubar os seus gigantes, Deus não vai te dar. Deus já te deu. Aquilo que você precisa para derrubar os seus gigantes, Deus não vai te dar. Deus já te deu. Só quem crê, por favor, estica a mão lá em cima. Estica a mão lá em cima. Não saia da sua casa para procurar, porque é de dentro da sua casa que eu vou levantar. Não saia da sua casa para procurar em outros. A solução está em você. A solução está na sua casa. Davi está incomodado com a roupa de Saul, mas com a dele, ele está bem. Confortável. Não tem nada melhor do que estar confortável com aquilo que Deus nos deu. Tem alguns que simplesmente querem ter o que os outros têm, mas não entendem que não existe lugar de conforto melhor do que usar as armas que Deus deu. As armas de Saul não eram suficientes para derrubar aquele gigante, mas o que Davi tinha foi suficiente. Às vezes a gente está diante de um gigante pensando, eu preciso pegar a arma de alguém, eu preciso que alguém me ajude. Aí alguém já aconteceu, né? Eu vou pregar uma palavra. Aí fica, me ajuda, me diz uma mensagem, me dá um título, me dá alguma coisa. Aí eu vou cantar, me dá tudo pronto. Não. Vai, Gideão, vai nessa tua força. A tua força. Foi assim que o anjo disse. Davi olha para Saul e ele se incomoda com a roupa. Está satisfeito com aquilo que ele tem. Quando ele chega diante do gigante, ele coloca a sua incomodação no gigante. Ele está incomodado com esse gigante. Notem uma coisa,
Todo o exército estava acovardado. Todos os irmãos estavam acovardados. Todos. Até o rei estava acomodado e acovardado. Mas ele não vem lá para dar lição de moral nos irmãos, não. E se você entender o que Deus está dizendo hoje? Ele não chama lá no meio dos irmãos e começa: o que você está fazendo aí? Levanta-se daí. Vocês são guerreiros. Não. Ele não vai lá para dar moral, lição de moral nos outros. Quando ele entende que ali não era um gigante, mas era uma oportunidade para ele. Tem coisas que se você ficar dando lição de moral dos outros, você não vai viver, são experiências que é para você viver. Viva e mate os seus gigantes. Aquele gigante não era para o povo de Israel, aquele gigante era para Davi. Era o momento que Deus preparou para levantar Davi. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Daniel. Os amigos queriam colocar Daniel na cova, e Deus também. Os amigos queriam colocar Daniel na cova, e Deus também. Se você fugir da cova, você não vai ser levantado por Deus, porque Daniel tinha um espírito de excelência e uma vida de oração. O espírito de excelência de Daniel colocou entre os 100, entre os 3 principais da província, o espírito de excelência. Mas a vida de oração de Daniel colocou ele na cova. É que na verdade alguns acham que a cova é um lugar ruim, mas a cova é o lugar que Deus preparou. Deus está dizendo assim: eu estou preparando uma cova para você. Você está achando que é culpa do inimigo, mas sou eu que estou colocando, porque se não tiver a cova, você não estará entre o primeiro lugar da província. Se não tiver a cova, eu não te levantarei. Quando o rei coloca Daniel na cova, ele sela, dizendo: você não sairá por janela, você não vai sair fugido. Eu preciso dizer uma coisa para alguém aqui nesta noite: você não sairá dessa cova fugido, você sairá pela porta, porque quem te colocou nessa cova não foi o seu inimigo, quem colocou você nessa cova foi Deus, porque Ele precisa usar a cova, Ele precisa usar a cova, para que todos vejam quem é que está contigo, para que todos percebam quem é que vai te levantar no tempo certo. Alguns pensam assim: o gigante, ele veio para acabar com nós. Davi olha assim: o gigante vem para me levantar. Eu separei algumas coisas, separando os acomodados dos incomodados. Irmãos, querem ouvir? Acomodados veem nos gigantes um motivo para desistir. Incomodados veem nos gigantes uma oportunidade. Acomodados são aqueles como os 10 espias, que chegaram e viram gigantes, e disseram: na terra tem gigantes. Tudo que você foca expande. Tudo que você foca expande. Se você focou em algo, fica maior. Focou no problema, o problema fica indestrutível. Aí os 10 espias foram para lá, olhar para o gigante. Aí voltaram dizendo: tem gigante. E Josué e Caleb: tem gigante? Tem. Tem que lutar? Tem. Mas a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. Acomodados veem nos gigantes motivo para voltar. Incomodados veem nos gigantes oportunidade de avançar. Acomodados olham para a multidão como o cego de Jericó olhou um dia e pensou: eu nunca que vou entrar no meio dessa multidão, Jesus nunca vai me notar. Mas os incomodados fazem como o cego de Jericó: a multidão é um gigante, aleluia, mas é a minha oportunidade. A multidão é um gigante, mas é a minha única oportunidade. Jesus está passando aqui e eu não vou perder. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algum irmão vai dizer: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Mas a Bíblia diz: e cada vez ele clamava mais alto: Jesus, esse não é um gigante para mim desistir, essa é a minha oportunidade. Esse não é um gigante para mim desistir, essa é a minha oportunidade. Enquanto eu prego aqui, você está pensando nos gigantes que tem te afrontado. Deus está dizendo: é exatamente esse gigante a sua oportunidade. É exatamente nesse gigante que eu estou te dando uma oportunidade. Se posiciona, pega aquilo que eu te dei, porque ele será derrubado. Não, pelo amor de Deus, levante a sua mão para o céu, pelo amor de Deus, um minutinho apenas. Se você acredita em profecia, esse gigante será derrubado. Esse gigante será derrubado. A diferença entre acomodados e incomodados: acomodados deixam o gigante entrar na sua cabeça, incomodados acertam a cabeça do gigante. Olha o que Golias fez. Quando ele viu Davi, ele subestimou, né? Normal, né? Davi estava acostumado. Subestimado. O gigante falou: eu sou cachorro para você vir com pau e pedra. Aí diz a Bíblia
E o gigante amaldiçoou Davi com os seus deuses. Olha só, tentando entrar na mente de Davi. Se o Davi pensasse assim: meu Deus, agora ele lançou uma maldição, estou amaldiçoado. O gigante tentou entrar. Irmãos, o diabo, às vezes, há pessoas que dizem assim: o diabo está querendo me matar, o diabo está querendo me matar. O diabo não quer te matar, ele quer te confundir. Se o diabo quisesse te matar, a serpente mordia Adão e Eva lá. Mas ela só queria confundir. Por quê? Se ele te confundir, você se mata sozinho. O diabo não pode entrar na sua mente. Acomodados deixam o diabo entrar na sua mente. Acomodados deixam o diabo entrar na sua mente. Mas os incomodados acertam a cabeça de Satanás. Não é o diabo que vai entrar na sua mente. Eu vou repetir para você que está dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu estou triste, eu sou isso, eu sou aquilo que meu pai está fazendo, que nem Elias, eu não sou melhor que meus pais. O diabo já está entrando na sua mente. Pelo amor de Deus, tira o diabo daí e tenha a mente de Cristo. Renova a sua mente, coloca Jesus, Cristo. Chega de vírus, chega de notícia, coloca mais de Jesus, graça, poder, coragem. Para de absorver o medo dos outros, começa a colocar fé nos outros, porque você vai absorvendo aquilo que os outros têm. Se você ouve alguém cheio de medo, ele vai colocar medo em você. Mas se você estiver cheio de coragem, você colocará coragem nos outros, você colocará fé nos outros. Se aproxime daqueles que colocam fé em você e seja alguém cheio de fé. Incomodados acertam a cabeça e não deixam o gigante entrar na sua mente. Acomodados mesmo, armados e capacitados, tentam amedrontar os outros. Quem tem medo quer passar medo. Quem tem medo, ele não se conforma enquanto ele não passa medo para alguém. É que nem a dúvida. Quem está em dúvida, que não tem fé, ele não aguenta enquanto não passar a dúvida para alguém. Há pessoas que você se cerca e depois você está duvidando de tudo, nem sabe por quê. É por causa de pessoas que sentam na sua mesa, que colocam dúvida em tudo, que ficam toda hora dizendo: mas será? Mas será? Eu não acredito muito. Pessoas que te colocam dúvida, que te colocam medo. Se aproxime de pessoas cheias de fé, porque pessoas de fé vão colocar fé em você também. Pessoas cheias de coragem vão te encorajar. E sabe, você foi em muitos lugares essa semana e muitas pessoas colocaram medo de você, mas hoje você entrou aqui. Hoje você entrou daqui. Você não vai sair daqui cheio de medo. Não. Você vai vencer todos os seus medos. Um a um. Você entrou aqui hoje para ouvir uma palavra de coragem. Coragem. Quem te chamou não olha para o tamanho da sua armadura. Quem te chamou não olha para o tamanho da sua estatura, ou para aquilo que diz sobre você. Quem te chamou te colocará a arma certa no lugar certo. Levantará os gigantes certos. E você acertará a cabeça deles, para que todos saibam que Deus ainda está contigo. Se alguém acredita, por favor, diga pelo menos um amém. Acomodados, mesmo armados e capacitados, tentam passar medo para os outros. Quando Davi chega no exército, olha que coisa interessante, parece que eu vejo nos nossos dias. Davi chega assim e fala assim: o que está acontecendo aqui? Aí um fala: você não viu? Você não está vendo o tamanho do gigante? Você não está vendo? Olha só, eles estão com medo por causa do tamanho do gigante. Eles estão querendo colocar o mesmo medo nos outros. Mas o incomodado mesmo com armas aparentemente pequenas, procura encorajar. Olha que coisa interessante, nós lemos aqui no texto. A Bíblia diz que logo que Davi se posiciona, diz: eu vou matar esse cara. Ele vai lá no palácio. Ele vai lá no rei Saul, gente. Ele vai dizer: rei, fica tranquilo. Imagine a cena: Saul, um homem de 2 metros de altura, um gurizinho chegar e dizer: fica tranquilo, Saul, porque eu vou lá. Agora que ele ia ficar tranquilo, ele vai dizer: fica tranquilo, Saul, porque eu estou indo. Porque não, o medo que está neles não entra em mim, mas a minha tranquilidade vai passar para alguém. O medo que está neles não entra em mim, mas aquilo que está em mim vai contagiar quem está do meu lado. Davi estava tranquilizando a todos. Acomodados acreditam e andam somente sobre aquilo que vem. Eles estão dizendo: você não está vendo?
Acomodados andam sobre o que vem, incomodados andam por fé e não pelo que vem. Ele olha para o gigante e os olhos olham o gigante, mas a fé diz: eu vou te derrubar. Olha só, Davi não estava olhando para um gigante de pé, ele estava olhando para um gigante deitado. Davi estava olhando para um gigante deitado, porque a fé tem os seus próprios olhos. Davi estava enxergando pelos olhos da fé. Olha o que Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O exército está vendo o gigante de pé, mas eu já estou vendo o gigante deitado. Não, por favor, você está entendendo isso, crente? Pelo amor de Deus. Alguns estão dizendo: eu estou vendo o tamanho do gigante, mas tem Davizinhos aqui dentro, tem Davizinhos aqui dentro, tem Davizinhos aqui dentro. Estão dizendo assim: eu já estou vendo esse gigante no chão, eu já estou vendo. Tem alguém que está vendo o gigante no chão? Porque para ver o gigante de pé basta ter olhos, mas para ver o gigante no chão basta ter fé. E Deus está dizendo: aonde estão? Aonde estão os homens e as mulheres de fé desta igreja? Aonde estão os homens e as mulheres de fé? Acomodados vivem cheio de amargura de defesa e parados. Incomodados se movem e correm riscos. Eu quero fazer um convite. Há um segredo no posicionamento. Há um segredo no posicionamento. Posicionar não é simplesmente agir. É o que acontece antes de agir. Quando você se posiciona, há um segredo, há um mistério, há um mover, há uma conspiração no céu para quem se posiciona. Há uma conspiração celestial que acontece ao favor daquele que se posiciona. O que é posicionamento? É quando você pega o sonho que você viveu e começa literalmente a pisar sobre ele. Literalmente a andar sobre o sonho que Deus te deu. E não, ou seja, sobre a visão que Deus te deu. E não sobre aquilo que você está vendo agora. Posicionar é enxergar o que está para acontecer e já marchar em direção àquilo. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Há um segredo no posicionamento. José, eu falei hoje à tarde para os rapazes, José não era governador só quando sentou na cadeira. Alguns pensam assim: se não me der a cadeira, eu não serei governador. Mas ele, antes da cadeira, antes de sentar na cadeira, era o homem de confiança do pai. Ele tinha um governo da sua casa. Antes da cadeia, ele vai para a casa de Potifar. E a Bíblia diz, ele entra como escravo, mas o posicionamento era de governador. Aí o Potifar vai dizer: confio tudo que está nessa casa na sua mão. Era governador na casa de Potifar. Aí ele vai para a cadeia e entra como preso, mas o posicionamento era como governador, e na cadeia ele se torna governador dos encarcerados. E aí chega o dia, o belo dia, em que o título casa com o posicionamento. Pelo amor de Deus, há pessoas que têm título e não têm posicionamento. Não seja essa pessoa, seja o contrário. Posicione-se segundo o sonho que Deus te deu. José entrou como escravo e podia pensar: eu tenho um sonho muito alto, mas como eu sou escravo, vou agir como escravo, vou ser igual aos outros escravos. Mas ele pensa: não, eu estou escravo, mas o meu sonho é maior. Eu estou escravo, mas o meu sonho é maior. Ele podia dizer assim: eu estou preso, eu vou andar como outros presos, eu vou falar com outros presos, fazer o que eles fazem. Mas não, eu estou preso, mas o meu sonho é maior. Então eu vou pisar sobre o meu sonho, eu vou andar sobre o meu sonho. Posicionamento. Quando você se posiciona, Deus move os céus e a terra em teu favor. Davi olha para o gigante e fala: eu vou te derrubar. Deus disse: é tudo que eu esperava, agora eu vou derrubar por você, porque quem se posiciona vê o céu se movendo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tome uma posição. Eu quero fazer um convite. Alguém que vai se posicionar. Eu não sei qual área da sua vida, eu não sei se você de repente está sonhando. Deus te disse assim: você vai ser o maior empresário dessa cidade. Aí você está dizendo assim: mas hoje eu sou o menor. Não, você não entendeu ainda. Se você hoje é o menor, se posicione como o maior. Ande como o maior, fale como o maior, se conecte com pessoas que são como o maior. Isso, tenha atitudes nobres. Se você é filho do rei, ande como um príncipe. Mas eu vi um sonho e Deus me disse que me levantaria no ministério. Mas hoje eu estou aqui, então eu não vou fazer nada. Deus está dizendo: não, se o teu sonho é grande no ministério, então se posicione como alguém nobre no ministério. Se posicione, sente assim, ande assim, levante assim, fale assim, se cerque dos matadores de gigantes.
gigante e vença os seus gigantes. Tem alguém que quer se posicionar hoje? Saia do seu lugar. Eu não sei qual que é a área, eu só sei que só pelo fato de você sair do seu lugar e pisar aqui na frente, o céu e a terra vão começar a se mover em teu favor. Tem alguém aqui? Tem um pelo menos? Se tiver um que diz assim: eu tomo a minha posição, eu sei que é impossível para mim derrubar o meu gigante, mas a partir da minha posição Deus me dará condições. Saia do seu lugar. Chegou a hora dos sonhos de Deus começarem a acontecer na sua vida a partir do seu posicionamento. Quando a igreja se posiciona, o inferno recua. Quando a igreja se posiciona, o inimigo tem que bater em retirada. Não é o inimigo que ataca e a gente que se esconde, é nós que atacamos e o diabo que vai ter que fugir. Quem ficou atrás, levanta a mão aí para glorificar, pelo amor de Deus. Está acontecendo algo sobrenatural aqui. Posicionamento. Eu já estou vendo o céu e a terra se movendo em teu favor. Eu já estou vendo o céu e a terra se movendo em teu favor. Porque você está tomando a sua atitude, Deus tomará dele. Porque você está tomando a sua decisão, Deus estará agindo a partir de hoje, conforme o teu posicionamento. Se prepare para ver o teu sonho acontecer infinitamente maior do que o que você imaginou. Porque você se posicionou. Posicione-se. Lá fora tem muita gente acovardada, mas aqui dentro tem os pequenos incomodados, tem os pequenos encorajados. Deus não precisa de um grande exército, não. Deus precisa de um exército corajoso, de um exército posicionado. Chega de ficar na última fileira da batalha, dizendo: estou com medo, não consigo. Está na hora de você se colocar à frente, pegar sua fundinha e começar a girar. Começa a girar, começa a fazer, começa a agir. Os céus e a terra se moverão em teu favor. Lá fora está todo mundo apagado. Está todo mundo apagado pensando: perdemos a batalha, mas Deus levanta desse lugar, homens corajosos que chamam a responsabilidade para si, dizendo: deixa comigo, eu sou pequeno, mas maior é aquele que me chamou. Deixa comigo, eu sou pequeno, mas maior é aquele que me chamou. O povo de Israel lá, acampado na beira do mar, e ali esperando que Deus fizesse alguma coisa, e alguns crentes fazendo a mesma coisa, dizendo: eu estou aqui, pastor, eu estou aqui esperando Deus agir. Aí Moisés vai dizer: Deus, quando Moisés vai clamar, Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Manda esse povo que marche, não é o mar que vai abrir para você marchar, é você se posicionar. Entra na posição, fica de pé diante do gigante. O mar vai se abrir, o gigante vai cair. Há um tempo novo sendo estabelecido para os posicionados nessa cidade. Há um tempo novo. Quem não tem ouvidos, que não ouça, mas quem tem ouvidos espirituais, que absorva isso, que olhe pelos olhos da fé. Há um avivamento a acontecer. Quando os decretos liberarem, quando os decretos mudarem, não haverá espaço físico que comporte a chama que brotará no coração daqueles que serão incendiados por você. Há pessoas que estão aqui dizendo: eu estou sozinho lá em casa, está todo mundo apagado, só eu estou pegando fogo. Então a sua chama precisa ser cada vez maior. Por quê? Porque quanto maior for a sua chama, quem sentará do seu lado, aleluia, será incendiado como você é, como você está. Não é a sua família que vai apagar a chama que está em você, é você que vai incendiar toda a sua família, é você que vai incendiar toda a sua casa. Mas lá em casa todo mundo se apagou. Aí Deus está dizendo: tudo bem, eu coloquei você lá para isso, para incendiar aquilo que se apagou. Eu coloquei você lá para ser uma brasa viva. Quem tocar em você será queimado, incendiado. Quem ouvir as suas palavras será incendiado. Quem sentar na sua roda, na sua mesa, sairá de lá dizendo: eu sentei em tantos lugares e fiquei com medo, mas quando eu sento perto de você, tem algo que queima dentro de mim. Aí você vai dizer: é que o fogo que está aqui não vai se apagar por aquilo que está aí, mas o fogo que está aqui vai acender o fogo que se apagou aí. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser influenciado, eu te chamei para mudar a realidade que você está. Não é o emprego que vai te esfriar, não é a faculdade que vai te esfriar, é você que incendiará a sua faculdade, é você que incendiará o seu trabalho,
trabalho, é você que incendiará o lugar que você vive. Se tem alguém que acredita, erga sua mão, erga sua mão, erga sua mão. Diga pelo menos uma palavra. Não diga eu vou tentar, não. Eu vou tentar não existe. Eu vou tentar já é desculpa de covarde, para no final dizer tentei e não deu. Não. Diga eu vou fazer. Eu vou ser. Eu decido que a partir de hoje ninguém dobrará a minha posição diante de Deus, ninguém me colocará curvado. Não, sou eu que vou levantar quem estiver do meu lado. Não são os caídos que me derrubarão, é eu que vou levantar os caídos. Erga a sua mão que eu vou dizer o seguinte sobre a sua mão. Essa mão Deus usará para levantar os caídos, Deus usará para curar enfermos. Quando você for orar por alguém, não é o vírus que vai pegar em você, é a sua cura, é o seu espírito que vai curar quem você tocar. Quando você sentar na mesa para falar com alguém, não é alguém que vai colocar em você sentimentos ruins, mas é você que vai acordar uma geração. Uma geração será acordada por aquilo que Deus colocará em você. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Então podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para me curar, para me ensinar. Deus está te mostrando qual é a próxima tarefa, o caminho que devo seguir. Vem. Então podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida dos meus irmãos agora. Oh, Senhor, nós decidimos aqui diante do altar que nos posicionaremos diante dos gigantes, que nos posicionaremos diante dos desafios. Nós não seremos acovardados, que seremos acovardados, covardes, não. Nós seremos aqueles incomodados que ao ver o gigante não vamos descansar enquanto não derrubá-lo, enquanto ele não cair, Senhor. Abra agora os olhos espirituais, Senhor. Eu oro como Eliseu orou pelo seu moço. Abra os olhos da tua igreja. Maior é o exército que está conosco. Erga-se de pé, igreja. Erga-se de pé, igreja. Está na hora de marchar. Está na hora de marchar. Vem. Está na hora de marchar. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé.